Olha, eu gostaria verdadeiramente que esse vídeo ele não precisasse existir, de verdade. Eu queria abrir a internet e ver as pessoas se respeitando, as pessoas se ouvindo. Queria realmente que eu sentisse algum tipo de esperança de que vai existir conversa sem que exista junto um ódio. Mas eu não consigo fingir que tá tudo bem. Aliás, eu acho que não tá nada bem. Olha, eu não sei exatamente quando tudo isso mudou, ou por que mudou. Talvez tenha sido aos poucos, um comentário ali, uma discussãozinha aqui, uma pessoa que você admirava falando com ódio de alguém que você nunca conheceu. Aquilo foi escalando quando um amigo cortou amizade com outro por causa de divergência de posição política, parentes. Famílias que cortaram laço porque pensam diferente. Eu olhando tudo isso de fora, e muitas vezes olhando até pessoas próximas a mim, não querendo discutir ideias, querendo apenas confirmações daquilo que ela mesma já acredita. Rotulando facilmente, já que você então não é do meu lado, então você deve ser do outro, você deve ser fascista, você deve ser taxista, você deve ser petista, você deve ser qualquer coisa. Qualquer rótulo que eu coloque, não na sua cabeça, mas principalmente na sua boca, porque eu não quero te ouvir. E o que eu sinto vendo isso, de verdade, não é raiva, não é ressentimento, é tristeza. Eu sinto tristeza. Não é aquele sentimento de eu sei que eu estou certo, vocês estão errados. É puramente tristeza. Porque eu vejo gente inteligente, eu vejo pessoas até sensíveis, pessoas que se dizem buscar uma espiritualidade, que se dizem buscar um autoconhecimento, sendo extremamente ignorantes quando certos assuntos são trazidos à tona. E essas mesmas pessoas não conseguem perceber que elas simplesmente estão se destruindo laços e tornando a vida de todo mundo uma vida pior e não uma vida melhor. Porque uma vida melhor que eu não possa conviver com as nossas diferenças, que vida é essa? Porque todos temos divergências de pensamento, divergências de visão, e eu posso visitar o seu mundo, olhar pelos seus olhos e tentar entender a realidade conforme aquilo que você vê e enriquecer ainda mais a minha visão de mundo. Mas ao invés disso, as pessoas preferem simplesmente negar qualquer coisa que coloque ao desconforto de entender que, na verdade, o centro do universo não é ela própria e não é os próprios pensamentos e daquela militância que ela acredita estar certa. E quando um pensamento contrário faz sentido, não existe não havia pensado por esse lado. Existe mais ódio, porque qualquer coisa que confronte desperta apenas ódio. E isso é triste. Rótulos e mais rótulos, diminuindo a complexidade de um ser humano numa linha, muitas vezes até só numa palavra, e chamam isso de progresso, e chamam isso de evolução. Eu fico me perguntando, quando a gente começou a achar que o problema está no outro? Quando ficou mais fácil a gente apontar a mão para alguém que está errado, ao invés de olhar no espelho e ver que no fundo, o outro, ele é só o seu espelho. Porque se a gente for honesto, e eu tô falando por mim aqui, a maioria das brigas a gente não compra por justiça, a gente compra simplesmente para estar certo. Então não é sobre a verdade, não é uma luta pela verdade, é uma luta única e exclusivamente pelo ego. E aí as pessoas gritam por aí porque não se sentem ouvidas. Rejeitam primeiro, cortando laços antes que elas mesmas sejam rejeitadas. Se escondem atrás de uma opinião forte toda a sua vulnerabilidade. Escondem atrás dessa mesma opinião a sua incerteza sobre a vida. Porque a verdade, no fundo, quando você estiver lá só com seus pensamentos, no leito da sua morte, esse dia um dia vai chegar. Você vai entender que muito pouco é certeza. O resto é conversa. Talvez seja por isso que Deus não aparece. Talvez por isso que certas coisas são só um mistério.
para que a gente consiga conversar entre si e conseguir se integrar. Porque como eu vou buscar uma integração com algo maior se entre as pessoas que estão do meu lado eu não consigo nem ouvir? Imagina me integrar. Mas admitir isso, meu amigo, exige coragem, né? Eu acho que eu sei o pensamento que deve acontecer no inconsciente dessas pessoas. Talvez se eu consertar o mundo lá fora, talvez eu não precise consertar o meu mundo interno. Se eu adaptar o mundo lá fora, as minhas visões, eu não preciso mudar. Só que eu vou te falar, você vai ter que mudar. Porque não existe paz sem eu respeitar o mundo do outro. São infinitos mundos que existem. Existe o meu mundo, existe o seu, existe de 7 bilhões de pessoas. E eu vou te dizer, toda a Terra não vai parar só para que a sua verdadezinha desse tamanho, ela seja feita a verdade absoluta e suprema. Mas eu não quero que esse vídeo aqui seja só sobre aquilo que está errado, porque de verdade eu acredito que algo certo pode ser feito. Que essa mudança, ela não é tão difícil assim, ela não é tão grande assim, ela pode ser simples. Basta eu internalizar e buscar internalizar cada dia mais que a minha visão é limitada e que aquilo que eu acho que tenho certeza, talvez eu esteja completamente errado. E isso não me torna mais e nem menos, me torna igual a todos. Porque o ser humano, ele é um em 7 bilhões de, sei lá quantas bilhões de pessoas passaram ao longo de toda a história da Terra, dentro de 9 planetas no sistema solar, onde esse sistema é um entre bilhões e bilhões de outros sistemas na galáxia, que é uma entre trilhões de galáxias. Então, meu amigo, você é insignificante. Eu não estou dizendo que você não é importante, mas você é nada. Você é o resto de uma poeira de areia. Quando algo te incomodar, alguém mexer demais com as tuas entranhas, se pergunte, tenha humildade, se pergunte por quê? Por quê? Por que eu tô assim? Por que eu tô tão irritado porque esse cara defende um político que eu detesto? Sendo que eu muitas vezes nem sei muito bem por que eu detesto. E se eu sei, talvez essa pessoa ela não viu o meu ponto de vista. Por que você não experimenta ouvir essa pessoa? De coração aberto. Eu acho que dessa forma a gente começa a plantar um mundo um pouco melhor. Eu não tô te pedindo para amar a todos. Eu não tô te pedindo para que você seja como Cristo foi. Cara, eu tô te pedindo só que você pare de ferir as pessoas em nome de uma justiça que você nem busca. Só admite para você que no fundo era só ego. Para de fugir. Para de criar narrativa. Para de querer ser quem você não é. Para de forjar e fingir que você entende de assunto que você não entende. Eu vejo pessoas por aí, cara, literalmente pegando foto de IA, botando como se fosse foto real. Você tá doente. As pessoas estão doentes. E a cura, ela vem de você aceitar que você é um nada e tá tudo bem. Você pode ser feliz sendo um nada. Você pode ser pleno. Você pode ter amigos. Você pode ter coisas que significam de verdade. Porque ter razão não significa absolutamente nada. E não vai te trazer a felicidade que você acha que você quer. Vai só te trazer mais e mais sofrimento. Mas se você acha que eu não tô falando certo, que na verdade eu devo ser mais algum rótulo que você tenha colocado em mim, talvez você mereça sofrer. E talvez por isso que Jesus já falava, a casa de meu pai tem muitas moradas. Bom, alguma dessas casas, elas são casas de sofrimento. Se é nela que você quer ficar, que fique. Você tem livre-arbítrio. Olha só, ninguém caga regra na sua vida. Embora você tente cagar muita regra na vida das pessoas, você é livre para ficar se esbaldando na bosta que você gosta de se esbaldar. Se esbalde muito, se lambuze na merda, sofra se é o que você deseja. Mas, se você não quer sofrer, tenha humildade, entenda. Você também tem questões aqui, ó, que você precisa trabalhar. E mais uma vez falando de Jesus, porque eu acredito de verdade que ele deixou o caminho. Para de tentar tirar o cisco do olho do seu amigo quando no seu olho existe uma trave. Eu, Caio, não tenho todas as respostas. Aliás, eu sei muito pouco sobre a vida. Eu erro pra caramba. Eu julgo. Eu, inclusive, tô te julgando. Se você fica aí
cagando regra na vida das pessoas, eu julgo você sim. Eu também já machuquei várias pessoas em nome do meu orgulho, mas eu tô tentando. Tente também. E talvez seja exatamente isso que a gente precise, não de pessoas perfeitas, não de pessoas cheias de respostas incríveis, mas pessoas humildes, que no fundo entendem que não sabem muito pouco e que querem só encontrar uma forma de viver um pouquinho melhor nessa curta passagem na face da Terra. Porque, no final das contas, quando tudo isso passar, as tendências, os debates, as polêmicas, quando o teu dente de tecla de piano estiver apodrecendo no caixão que você vai estar, o que vai sobrar é o que você fez, cada um que passou por você se sentir. É as lembranças, as memórias, é o que você deixou, o rastro que você deixou. Foi um rastro como de um caracol, aquele negócio melado, verde, sujo, ou foi um rastro de luz. O rastro de luz não é você cagando as suas regras, é entendendo que o caminho, a verdade e a vida não é você. Você não é o Salvador. E se esse vídeo fez sentido pra você, cara, eu não vou pedir nem que você se inscreva, nem que você curta, mas encaminha pra alguém que precisa ouvir isso, alguém que talvez esteja perdido, talvez ache que o caminho da felicidade é ficar discutindo e tendo razão. Não é. Manda pra essa pessoa. Bora pensar mais.